Galera, e aí, beleza? Está Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril. Bahia encerrou no dia de hoje, né, a preparação para o jogo decisivo da Copa do Nordeste contra a equipe do Náutico. A gente tem entrevista coletiva, nós temos a entrevista coletiva do treinador do Náutico e nós vamos falar também do Sub-20. Sub-20 fez a segunda partida do Brasileirão Sub-20, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje, valeu? Mas antes, ó, aquele nosso jabazinho básico que está passando aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer, ajude a gente a chegar aos 5 mil inscritos. Essa é a meta mais curta que nós temos. Você ajuda, a gente cresce e cada vez mais presta um serviço melhor para vocês, valeu? Se você já é inscrito, aí você deixa o like, deixa o joinha nesse nosso post e compartilha com geral. Compartilhar também ajuda a gente a ficar grandão, valeu? Então, vamos lá, partiu! Primeira grande notícia, né? Primeira notícia aí do nosso Bahia é sobre a equipe Sub-20. Nosso Sub-20 jogou hoje à tarde no Rio de Janeiro contra a equipe do Fluminense. E o nosso time venceu, tá aí a manchete. Triunfo sobre o Flu no Rio. Os nossos pivés de aço venceram pelo Brasileirão Sub-20 em Xerém. Então, Bahia 1, Xerém, Fluminense 0. O autor do gol, o atacante João Coni, mandou um recado para a nação. Vamos ver o recado aí do João. Fala, rapaziada, aqui é João Coni, ator do gol do triunfo no Brasileiro Sub-20. Muito feliz com o gol, pelo triunfo. Vamos trabalhar agora para seguir triunfando no campeonato. Tá aí o João Coni, né? Lembrando, o Bahia perdeu a primeira partida jogando em Salvador. E aí agora, com esse triunfo, o Bahia volta a pensar alto. Valeu! E o seguinte, a gente ainda está meio chateado, mas a gente tem que lembrar que nessa quarta-feira nós temos Copa do Nordeste. Bahia ainda está vivo, a gente ainda segue chateado por ter perdido o título 51, não vinha o título 51 em 2024, mas nós ainda temos Copa do Nordeste aí que nós podemos chegar ao Penta, certo? E para isso, ó, nós vamos jogar contra a equipe do Náutico. Equipe do Náutico essa, né, que já finalizou a preparação, já joguei aqui no site, né, o Twitter do Náutico. A equipe do Náutico finalizou a preparação para jogar contra o Bahia nessa quarta-feira e o Náutico vem treinador novo, técnico Mazola Júnior, já treinou a equipe no final de semana contra o Sport, né? E também, para variar, eles perderam o título para a equipe do esporte e agora eles vêm buscar a redenção aí, né? Buscar uma sequência, buscar elevar a moral e vem tentar buscar isso contra o nosso Bahia. Então, essa aqui que a gente tem é a entrevista coletiva do técnico Mazola Júnior após o jogo contra a equipe do esporte, onde eles empataram e acabou perdendo o título. Vamos ouvir um trechinho para ver se ele solta alguma coisa do que a gente possa usar para o jogo desta quarta-feira. Vamos lá. Mas a minha pergunta é a seguinte: o time hoje contra a equipe do esporte teve uma postura diferente, a equipe do Náutico mostrou as linhas mais compactadas. Eu gostei muito da atuação do Náutico. O que você já fez diferente? Como você já projeta o Náutico? Porque vai ter um embate com o time do Bahia e outras competições que vêm por aí. A gente está priorizando, primeiramente, prazer, meu nome é Revelo, satisfação muito grande. Obrigado. A gente está, esses dias, devido à emergência, né, do jogo, dos dois jogos, a gente está priorizando a parte tática, né, posicionamento, que é um pouco diferente em relação ao ala, né? O que eu mais trabalhei em relação a eles
o jeito que eu entendo o futebol. E eu acho que a maior prova que eles entenderam o que eu penso e como a gente vai jogar, enquanto eu aqui estiver de treinador, eu acho que eles deram uma resposta muito boa hoje. Muito boa hoje. Estou muito feliz com isso e tenho certeza absoluta que o Náutico vai ter uma grande temporada. Tenho certeza absoluta. Hoje, Mazzola, a gente deu para perceber alguns posicionamentos diferentes, né? Movimentação dos 3 atacantes que não guardaram espaço, sempre estavam tentando encontrar exatamente espaço para jogar no ataque. Chamou a atenção também o posicionamento do Patrick, que raramente a gente vê ele jogando espetado pelo lado direito. Já é uma tendência do teu trabalho a partir de agora? Não, é jogo a jogo. A gente sabia que eles estavam em dúvida na lateral esquerda, né? E que se o Felipe viesse, ninguém é super-homem. Ele ia sentir, né? Principalmente pela característica que ele tem e pelo problema físico que ele teve. Então a ideia foi essa, deslocar o Patrick para lá, para que o Patrick confundisse um pouco a marcação do Felipe, né? E a gente botasse o Arnaldo no corredor e não o Patrick, né? E eu acho que funcionou. Se eu não me engano, o Arnaldo chegou 3 ou 4 vezes no fundo e o Patrick cumpriu muito bem tudo que foi trabalhado, tanto ele quanto o Arnaldo. Foi uma das situações que a gente viu que a gente poderia explorar. Esse é o motivo do Patrick ter começado aberto no jogo. Você falou na sua... Tá aí, né, a entrevista do Mazzola Júnior. Então, o time vem diferente, a gente tem que esperar aí, o Bahia tem que ter muita tranquilidade para ver que, apesar do treinador ter tido tempo para poder treinar a equipe, né, e colocar uma equipe que vai jogar contra o Bahia, um jogo importante, o pessoal já fala aí no jogo contra o Sport que eles já notaram diferença, um time mais compactado, uma movimentação maior na linha de frente. Então, a gente tem que esperar aí, né? Espero que o Rogério Ceni também pense mais ou menos dessa forma, que a equipe do Náutico, obviamente, ele vai explorar a principal vulnerabilidade do Bahia. Uma delas é a lateral esquerda. Então, ele vai explorar essa lateral esquerda e se ele vier do mesmo jeito que jogou contra o Sport, ele vem com 3 jogadores de mobilidade e ele vai, com certeza, aproveitar que o Bahia vai adiantar a sua linha de defesa e vai jogar nos contra-ataques, né? Então, torcer aí para que o Rogério Ceni esteja ligado, né? Para que a gente possa vencer esse jogo e partir tranquilo para jogar sábado contra a equipe do Internacional pela primeira partida do Campeonato Brasileiro 2024. Falou aí o técnico Mazzola Júnior, valeu? Vamos lá, né? Para a gente finalizar o nosso giro de notícias, nós vamos falar do nosso Bahia. Jogar algumas imagens aqui que o Bahia disponibilizou, do treino do nosso esquadrão. Estão aí as imagens, né? A gente vai deixar só a imagem sem o áudio. O time do Bahia finalizou o treinamento no dia de hoje, né? E quartas de final na Fonte. Bahia joga na Fonte, então nessa terça-feira, no turno vespertino. Lembrando, Bahia treinou segunda e fez o segundo treino hoje. O Tricolor fez a última atividade com bola no CT. Bahia fez normalmente aquele mesmo esquema, um aquecimento com bola, né? E depois aí no campo 1, Rogério Ceni ele separou o elenco em 2 equipes com um coringa. Então ele fez um treinamento técnico aí com os jogadores. Depois o Rogério Ceni trabalhou lances de bola parada, né? Então, por final, né, o Rogério Ceni fez um treinamento de cobranças de pênalti. A gente deve lembrar que se houver empate, a decisão será em cobranças de pênalti. O Bahia tem a vantagem de jogar em casa, mas, né, somente isso. Se empatar, disputa de pênalti, beleza? Então, Bahia finalizou o treino, tudo na sequência. A novidade Rian fez trabalho na academia e Acevedo também
com trabalho na academia. A gente segue aí sem os nossos jogadores, né? Sem a lateral esquerdo, Rian, e a gente segue aguardando ver se o Bahia vai ou não contratar jogador para lateral esquerda, se vai contratar meia, se vai contratar, se o Bahia vai fazer alguma contratação para essa pequena janela aí, né, do final do estadual para o início do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que o Bahia faz, valeu? Para a gente finalizar, né, nós temos a entrevista coletiva. Quem concedeu a entrevista coletiva hoje foi Canives, né? Canu. Jogando o rapaz aqui na tela, Canu. Canu que muitas pessoas dizem, né? Que aí o pessoal está dizendo, o gol, né? Que o gol não, a expulsão do Rezende, que foi quase um gol, infelizmente, poderia ter sido evitado se o Canu tivesse já barrado ali o jogador do Vitória, né? Então, só para a gente finalizar, vamos ver o que é que o Canu falou aqui nessa entrevista coletiva. Vamos lá. Entrevista coletiva com o zagueiro Canu, Sival Anjos e Dida Negrão perguntam: Canu, como está o clima do grupo após a final? A equipe está pressionada para um jogo eliminatório que vem contra o Náutico. O que fazer para superar o time pernambucano? A equipe juntou os cacos, foi difícil a perda, mas já estamos fortes, convictos que amanhã temos que fazer uma grande partida para sair classificado e para mais uma semifinal, a segunda no ano, podendo buscar mais um título, e é o que a gente almeja. Domingo não foi como a gente pensava, infelizmente, mas não tem nada perdido, tem um ano muito longo ainda, algumas competições importantes que a gente tem totais condições de buscar o título. A pergunta de Douglas Santana e Ulisses Gama são parecidas. Quais lições e aprendizados o grupo tira da perda do título para levar para o restante da temporada? Exato, serviu muito de aprendizado. Acho que o primeiro jogo em si poderíamos ter feito muito melhor e não conseguimos. Mas aqui não tem vítima, não tem que chorar o leite derramado. Tem que trabalhar muito para consertar os erros, alguns pontuais, porque eu tenho certeza que com esse elenco que foi montado, com a estrutura que a gente tem aqui. Entrevista com Caio Alexandre, pergunta de Giovana Rimola. Caio, o que pode ser feito de diferente? João Luiz e Adésio Góes falam sobre a questão do posicionamento em campo. Suas subidas ao meio de campo permitiram a vitória e espaço no lance da expulsão de Rezende. É algo orientado? É excesso de vontade? E a pergunta de Adésio Góes é mais ou menos essa linha. Você costuma ter alguma missão de marcar alguém individualmente durante os jogos? Conseguimos fazer 2 gols e numa desatenção nossa ao final da partida. Infelizmente tomamos a virada. Acho que serviu de aprendizado pra gente. Acho que a gente tem que estar focado até o último minuto do jogo, até o último segundo, muito focado. Atenção nos mínimos detalhes que são eles que acabam dando o triunfo, a derrota. Então, eu acho que é importante a gente entrar muito ligado e dar essa resposta positiva já o quanto antes a gente puder. Então, a postura, ela tem que ser uma postura forte, ela tem que ser uma postura firme de quem quer ser campeão e quem quer fazer um grande jogo. E para isso tem que estar muito atento nos detalhes, concentrado, porque sabe que não vai ser fácil, mas temos totais condições de reverter. Nilson Luiz, uma campanha em 2024 excelente, mas Bavi deixou o torcedor questionando todo o trabalho. Você acha justo todo esse questionamento? Eu acho que a gente vem fazendo uma temporada muito boa. Pergunta de Gabriel Bacelar, Marinho Júnior e Fábio Ribeiro. Canu, como fazer para a perda do título não interferir na Copa do Nordeste? Sabendo que tem uma semana de decisões na quarta e também já na estreia do sábado, como erguer a cabeça, passando para o torcedor também um pouquinho de confiança que vai mudar a chave. É um jogo importante que vamos contar com o apoio do nosso torcedor. Tenho certeza que o nosso torcedor vai lotar o futebol, vai fazer uma grande festa, vai nos levar para frente o tempo inteiro, nos apoiar, e a gente dentro de campo tem que dar essa resposta para eles. Tem que ser um sentimento de dentro do campo para fora, para que eles se sintam cada vez mais que nós queremos ser campeão. Então, como eu falei, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe que vai ser um confronto muito difícil, vamos ter que ganhar duelos, vamos ter que... Marcelo Ramos pergunta, quando o sistema defensivo no domingo falhou e isso resultou na expulsão de Rezende. O que dizer para o torcedor, pensando em minimizar os erros, já que começa no sábado a primeira divisão? Exato, como eu falei anteriormente, agora vão se olhar os erros, vão querer apontar A, B ou C, mas aqui não tem isso, a gente sabe que errou, a gente sabe que precisamos melhorar em alguns ajustes finos,
Mas isso é trabalho, é análise, e pode ter certeza que nessa maneira que a gente quer jogar, que a gente vem jogando, a gente vai ter muito mais triunfos do que percas. A pergunta de Leonardo Góes. Canu, com essa vantagem dos jogos em casa, como essa vantagem dos jogos em casa pode ser importante para a conquista de um título ainda no primeiro semestre? É fundamental, algo que a gente conquistou, mérito de todo o grupo, de todo o elenco, de poder jogar as fases finais em casa. Então, a gente tem que aproveitar disso diante do nosso torcedor, fazer grandes partidas e, consequentemente, classificação para a semi e depois a final e, se Deus quiser, esse título tão esperado por nós. Marcos Mutari e Jailson Baraúna, eles perguntam: Canu, as derrotas e a perda do título para o Vitória acenderam um sinal de alerta com relação ao Campeonato Brasileiro que vai começar? O que você, como uma das lideranças do grupo, pode falar sobre esse momento de dúvida na cabeça do torcedor? A gente compreende um pouco a dúvida do torcedor, mas eu acho que se pode olhar todo o nosso retrospecto durante o ano. A equipe vem fazendo bons jogos, a equipe tem bons números e a gente precisa ter os ajustes finos, porque começa uma competição muito grande agora, que é o Brasileiro, a fase final da Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, que a gente precisa minimizar esses erros pequenos e fazer com que a nossa equipe produza cada vez mais chances de gol, defina cada vez mais a partida e a gente passe a baliza zero, que é sempre nosso objetivo. As últimas duas perguntas. Uma é de Michael Douglas e Alan Vasconcelos. Canu, parte da torcida, com a perda do Baianão, acredita que vencer a Copa do Nordeste se torna uma obrigação. Como vocês, internamente do clube, encaram essa situação? Cara, é uma responsabilidade muito grande. A Copa do Nordeste é algo que a gente almeja muito e quer muito. A gente vem trabalhando duro para que isso aconteça. A gente agradece ao nosso torcedor todo o empenho. A gente deixou a desejar talvez nessa final, mas não tenha dúvida que pode acontecer durante o ano, vai trazer todos os torcedores para o nosso lado e que a gente vai conseguir um grande ano, se Deus quiser, com títulos. A última pergunta de Jonas Stelman. Canu, muito se fala que após a coletiva de Rogério, o vestiário não teria recebido muito bem alguns pontos citados pelo comandante. O que tem de verdade ou mentira nisso e como está a relação com o treinador? Muito se fala nesse momento, como eu falei, querem culpar A, B ou C, e aqui não tem isso. Aqui tem grandes profissionais que se cobram, que se ajudam para conquistar o resultado. E a gente está fechado com ele para esse ano, para essa temporada, fazer grandes coisas, conquistar grandes títulos. E nada de fora entra aqui, a gente continua blindado para conseguir os nossos objetivos durante o ano. Tá aí, né? Tá aí a entrevista do Canu. É interessante, o Canu fala de pequenos erros. O problema é o seguinte, uma outra coisa, o Canu fala o time do Bahia realmente vem fazendo uma ótima Copa do Nordeste, né? Líder geral da competição, só que os últimos jogos do Bahia, né? Em particular os Bavis, mostraram essa vulnerabilidade do Bahia. Mostrou aí, né, que o Condé conseguiu dar um nó no Bahia e conseguiu vencer uma partida e empatar uma outra, né, aonde o Bahia simplesmente não ia conseguir, né, não conseguiu vencer, conseguiu empatar, mas infelizmente por conta do modelo de jogo que o time do Vitória impôs ao Bahia e o Bahia não conseguiu sair, ele acabou não vencendo, então o empate fez o Bahia perder o título. Agora, o Canu fala que, nesse momento, todas as críticas, sim, a gente tem que fazer crítica porque o Bavi, ele é um campeonato que o Bahia precisava jogar bem, né? Vencer é consequência, mas jogar bem o Bahia precisava ter feito. E o Bahia não jogou bem, a primeira partida, quando conseguiu estar dando 2-0 e perder de virada, e não jogou bem a segunda partida, quando, como o Canu fala, com erros pontuais, o Bahia, infelizmente, perdeu, né, a chance de vencer e partir para a disputa dos pênaltis. Mas isso aí é o que o Canu falou, como ele fala, e é importante, quando ele fala recolher os cacos, agora o Bahia tem que recolher os cacos, e como nós já falamos, nós temos Copa do Nordeste, que é um título que é importante também. Nós temos o Campeonato Brasileiro, que o Bahia aspira a grandes coisas. E, por fim, nós ainda temos também a Copa do Brasil, que o Bahia está na terceira fase. Então, é importante aí, valeu? Para a gente finalizar, só mostrar aqui, ó, a agendinha de jogos do nosso Bahia. Quais são os jogos que o Bahia tem ainda nesse mês de abril. Então,
Então, no mês de abril, amanhã, às 21h30, nessa quarta-feira, o Bahia enfrenta a equipe do Náutico, né, na Arena Fonte Nova. Aí o Bahia começa o Campeonato Brasileiro. No sábado, o Bahia já joga no Beira-Rio contra o Inter, e aí volta na terça-feira, joga contra o Inter, ou o Fluminense, em Salvador. No domingo, o Bahia tem aí o Bavi, né, comando de campo do Vitória. Então, com menos duas, 3 semanas, o Bahia já enfrenta o Vitória novamente, e um outro Vitória aqui, né, já que para o Campeonato Brasileiro, o Vitória vai poder utilizar jogadores que ele não utilizou no Campeonato Baiano. E, por fim, no dia 27 de abril, o Bahia enfrenta a equipe do Grêmio. Razoavelmente bem distribuído, né? Jogo em casa, jogo fora, jogo em casa, jogo fora. Então, o Bahia começa jogando fora e joga em casa, fora, e depois joga em campeonato bem distribuído. Torcer para que o Bahia siga bem e faça um bom Brasileirão. Valeu? A gente segue acompanhando aqui as contratações, torcer para que o Bahia contrate, e quarta-feira tem jogo. Quarta-feira tem Bahia e Náutico pela Copa do Nordeste. Valeu? Um abraço e já fui, papá!